Louvado e engrandecido é o santo e bendito Cordeiro do Pai Celestial, Adonai, nosso Rei. Prezados e amados ouvintes ou telespectadores, nós estamos no ar, TV Missões em Ação. Hoje nós queremos falar a respeito de que Adonai cura. A cura no dia de sábado, ou que seja, Shabat. Certo Shabat, Yeshua foi comer na casa de um dos principais, Proshim, e era atentamente observado. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado de fluidos. Yeshua abriu a boca e perguntou ao especialista na Torá e aos Proshim: a Torá permite a cura no sábado ou não? Até aqui é o bastante para nossa meditação. Prezados ouvintes, e a todos quantos encontram a escuta de nossa voz, temos o prazer em falar a respeito da cura. Alguém, na verdade, fala, ignora ou desentende quando se fala sobre fazer o bem no dia de sábado. Ou que seja, no Shabat. Então, nós vimos aqui para junto meditarmos nessas decisões, as quais, na verdade, têm sido, às vezes, até um bicho de 7 cabeças na mente de pessoas e que, nas suas ilusões, ele não sabe o que faz quando chega o dia Shabat. Mas aqui as escrituras nos falam a respeito do legalismo e como compreender o que se fazer nos dias Shabat. Louvado é o Pai querido. Ouça bem, e que Yeshua, aqui nós encontramos em Lucas, capítulo 14, o que seja, 14º capítulo, a partir do verso 1. Diz a sua palavra que Yeshua chegou em um dia Shabat ali e ele foi almoçar ou jantar, se bem que aqui fala que ele foi comer na casa de um principais, Proshim, isto é, de fariseus. E o que aconteceu? Lá estava uma criatura inchado, estava enfermo, veja bem, e era atentamente observado. Por que eles observavam ele? Alguém criticava ele porque dizia que ele comia com os fariseus, com os pecadores, com alguém destas formas. Mas alguém não via que lá na casa daqueles Proshim, na casa daqueles fariseus, tinham uma vida enferma, inchada, doente, necessitada. Certo? Então ele, como bom pastor, jamais ele ia negar de porque era o dia tal, ele não ia até ali para fazer aquele benefício. Alguém concorda comigo? Então, quando alguém citou, dizendo, alguém observava,
alguém ficava atento, alguém ficava dizendo, oh, ele como um homem santo, como um homem que diz que veio de Deus, como um homem que diz que é filho de Deus, e entra na casa dos bruxinhos para comer? Deus, pode uma coisa dessa? Mas o que acontece não é por ser bruxinho, não é por ser fariseus, não é porque ser esse, aquele ou aquilo outro. Hoje nós vemos, até mesmo quando um evangélico entra na casa de outro que não seja da mesma religião, ou que não seja do mesmo convívio, então alguém fica pensando até isso. Tem alguém que até que critica. Nos meus tempos atrás, se na verdade um evangélico, vamos supor, fosse da Igreja Batista e entrasse na casa de um que fosse da Assembleia, era a maior confusão. Ficavam todo mundo de olho, queriam todo mundo tirar, arrasar, porque achava que aqueles convívios, aquela maneira não podia ser. Imagine se entrasse na casa de outros que não fosse sequer evangélico, certo? Então, essas agonias existiu e existe até hoje. Apesar que, graças ao Pai querido, tem melhorado essa situação. Mas ainda tem esses mal-estar para a vida das pessoas em diversos lugares, na dependência um do outro de religião. Só que Yeshua, ele não viu dessa forma. Ele não viu que ali era proxim, que ali era fariseu. Ele viu a necessidade daquela criatura. Ele viu aquela pessoa inchado. Ele viu aquela pessoa problemática. Ele viu que nenhum médico, ele viu que ninguém tinha condições de curar. Entende? Então é isso que ele olhou. Amado, agradeça ao Pai querido quando ele não olha a sua situação pecaminosa, quando ele não vê o teu estado mal, ele não vê a tua religião, o teu convívio, tuas maneiras de ser, mas ele enxerga as tuas necessidades. Louvado é o Pai querido. Por isso que temos o prazer de ter no ar TV Missões. TV Missões, o que é? TVM em ação. Em ação aonde? Em ação nos centros de recuperações, em ação nas macumbarias, em ação nas porfias, em ação debaixo dos viadutos, em ação nos palácios, em ação nas cavernas, em ação em qualquer que seja a área. A TV Missão está, na verdade, para atender todas as pessoas. Certo? E se você é um que não faz acepção e que olha não para alguém de uma certa forma religiosa, mas que você olha a necessidade de cada vida, que você olha o que alguém precisa, necessita de você, você vai ver agora, na verdade, o que Yeshua fez. Então disse, na verdade, Yeshua, o corpo inchado, influído, Yeshua abriu a boca e perguntou aos especialistas na Torá. Porque tem gente que ele é tão bobaiado, ele tem um negócio com ele, que ele é seminarista, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tem tanta da coisa, ele é tão especial na Bíblia, ele conhece tantas escrituras de tudo quanto é meio, e que ele é como fosse um mitoque. Entende? Então ele é uma coisa tão assim. Ele conhece tantas escrituras, mas ele não aceita a verdade. Ele não aceita a verdade. Porque ele acha que a verdade é ele. Ele é a verdade. Mas eu quero te falar da verdade. Eu quero dizer que este Yeshua, e que se moveu de compaixão, e se moveu de misericórdia, ele não olhou que aquele ali era fariseu, que aquele ali era proxim, que aquele ali era bom, que era mal. Ele não olhou que alguém estava olhando para a vida dele. Ele não olhou que alguém estava de olho observando ele, o que ele poderia fazer para depois condenar ele, dizendo, tu não és filho de Deus porque tu come na mesa dos pecadores, etc. Então ele,
não viu assim. Ele olhou e viu a necessidade. Por isso fez a pergunta aos proxim. Na verdade, os especialistas, os donos, os responsáveis, as pessoas de alto caráter, de alto nível, pessoas, na verdade, zeloso da Torá. Então disse para eles dessa forma, isto é, zeloso da lei, disse desta forma, é lícito, olha o que na verdade Yeshua perguntou, é lícito curar no dia de sábado ou não? Então disse, na verdade, aqueles homens olhou para todo canto e eles não tiveram resposta para dar, certo? Mas Yeshua continuou no seu trabalho. E aí, sabe o que acontece? Yeshua abriu a boca e perguntou aos especialistas na Torá. E aos proxim, a Torá permite curar no sábado ou não? Mas eles não disseram nada. Assim, tomando o homem pela mão, Yeshua o curou e o mandou embora. Aleluia! Louvado é o nome do Pai. Porque ali, se ele dissesse alguma coisa ou não, ia tornar no mesmo. Porque ele ia curar aquele homem do mesmo jeito, da mesma coisa. Ainda que ele dissesse uma coisa ou dissesse outra, ia se tornar em nada, porque Yeshua tem poder de curar. Aonde você está agora? De que forma você está? Quais as suas condições? Você está enfermo aonde? Você está no meio de quem? Você está debaixo de um viaduto? Você está no meio das drogas? Você está no salão de macumba? Você está, na verdade, aonde? Onde é que você está? Eu tenho, na verdade, certeza que aonde você está agora, levante a sua cabeça e ore. Yeshua tem poder de te curar. Aonde você estiver, você está todo inchado de bebida alcoólica? Você está todo inchado de maconha, de droga qualquer? Você está aonde? Qual é a sua condição? Eis aí o bom pastor. Ele quer, na verdade, te curar hoje. Ele quer te libertar agora. Louvado é o Pai querido. Ele quer te dar vitória, certo? Veja bem. Então, quando ele disse, e nada louvado é o Pai. Mas ele não disseram nada. Assim, tomando o homem pela mão, Yeshua o curou e o mandou isentarem em tirá-lo de lá, no Shabat. E a essas, veja bem, quando ele disse desse jeito, e Yeshua o curou, e o mandou embora, e disse a eles, qual de vocês, se um filho ou um boi cair em poços, isentaram em tirá-lo de lá, no Shabat? E a essas coisas, essas coisas não puderam responder. Quando Yeshua notou como os convidados escolhia os melhores lugares, certo? A mesa contou-lhe esta parábola. Veja bem, quando alguém ficava escolhendo os melhores lugares, quando alguém começava a fazer certa acepção, certas maneiras, ele disse o quê? Ele contou agora isso que aconteceu, certo? Ele começou a contar estas coisas, ele contou esta parábola, e ele começou a falar tudo de bom, certo? Então ainda bem que os zelosos da lei, ainda bem que os mestres, ainda bem que os, na verdade, especialistas na Torá, eles não tiveram voz a dizer. Perguntaram assim, Yeshua perguntou, é lícito? A Torá permite, a Torá de vocês permite a cura no dia de sábado? Só que tem uma coisa, quando ele perguntou, alguém ficou calado, não disse nada. Cadê os especialistas? Cadê os homens de alta classe, de alto poder?
Cadê, na verdade, quem ou quem não? Ninguém teve resposta. Certo é, meus prezados irmãos e ouvintes, é que o Pai Celestial, certo é que Yeshua Ramachia, certo é que o poder da graça e da misericórdia está atento para nos curar, e está atento para atender a nossas situações e pomos eles diante da nossa necessidade. Nós coloca o Criador diante da nossa necessidade e não a nossa necessidade diante do Criador, certo? E por isso eu peço a vocês que, para a glória do Pai Celestial, nós vamos dar o termo aqui, pois temos mais o que falar, mas em outro programa nós expressamos melhor isso aqui. Eu quero orar convosco. Ore comigo neste momento. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim é feita a tua vontade, na terra como é no céu. Dá para nós o pão cotidiano e não permita ser seduzido ou ceder às tentações, mas livrai-nos do mal. Nós sabemos que com o teu poder e a tua santa misericórdia, nós perdoamos a quem a nós tem ofendido, porque teu é o poder, o reino e a glória, o qual vive e reina para todo sempre. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Adonai salva.